anos o Plano Nacional de Racionamento. Como ele afeta a vida das famílias. O trabalho dos profissionais liberais. O planejamento das empresas. E a opinião de juristas sobre a legalidade das medidas. Veja também, Leão convoca a seleção para a Copa das Confederações. O acesso a remédios se torna um direito humano reconhecido pela ONU. E a semana termina com atentado e bombardeio no Oriente Médio. O Jornal Nacional está começando. Boa noite. O governo anunciou hoje o plano de racionamento de energia que vale a partir de 1º de junho para as regiões Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste. Os pequenos consumidores residenciais não serão afetados e quem não economizar vai ter a luz cortada. Os partidos que apoiam o governo no Congresso mandaram representantes para conhecer os detalhes das medidas antes do anúncio. O presidente Fernando Henrique pediu que os técnicos do governo dessem os esclarecimentos sobre as razões e as consequências do programa. O Plano Nacional de Racionamento cria faixas de consumo com base na média dos gastos que cada consumidor teve nos meses de maio, junho e julho do ano passado. Quem consumiu em média até 100 kWh por mês não é obrigado a reduzir os gastos. Mas se diminuir o consumo, vai ter direito a um bônus, um desconto de R$ 2 para cada real economizado na conta. Todos os demais terão de baixar o consumo em no mínimo 20% em relação à média trimestral do ano passado. Quem conseguir vai receber um bônus de até R$ 1 para cada real economizado na conta. Quem não cumprir a meta de redução vai ter a energia cortada. O corte vai ser de 3 dias no primeiro descumprimento e de 6 dias no segundo. Mas há exceções. Segundo o ministro Pedro Parente, uma família que precisa de um equipamento médico, por exemplo, e que não pode ter a energia cortada, deve negociar com a concessionária. O governo ainda vai estudar como deve ser feita a redução no consumo de quem se mudou recentemente para um imóvel. E haverá a possibilidade do consumidor se dirigir à distribuidora, dizer, olha, eu tenho tal situação especial, portanto, não havia um consumo anterior que pode servir de parâmetro para o meu caso, eu preciso que isso seja analisado. Então, a Câmara vai definir diretrizes para essas situações. Além da meta de redução com ameaça de cortes, foi criada uma sobretaxa nas tarifas. Só quem consome até 200 kWh mês estará livre. Para quem gasta entre 201 e 500 kWh mês, a parte que ultrapassar os 200 kWh vai ser sobretaxada em 50%. Quem consumir mais de 500 kWh mês vai pagar uma sobretaxa de 50% entre 200 e 500 kWh mês e de 200% no que exceder os 500 kWh mês. Por exemplo, quem consumir 350 kWh em um mês não paga adicional sobre os primeiros 200 e paga 50% sobre os 150 kWh restantes. Outro consumidor que gastar 800 kWh no mês vai fazer 3 cálculos. Os primeiros 200 kWh não serão sobretaxados. 300 kWh vão custar 50% mais. E os outros 300 vão ser sobretaxados em 200%. Não é de forma nenhuma um sistema injusto. Este é um sistema que penaliza uma pequena parcela da população, menos de 4% da população e os mais ricos. Isso é muito importante, os que mais consomem. Indústria e comércio também vão ter que reduzir o consumo em relação à média de maio, junho e julho do ano passado. Empresas de grande porte, que têm energia ligada direto à rede de alta tensão, sem passar pela distribuidora, ficam obrigadas a baixar o consumo entre 15% e 25%. E as empresas que usam baixa tensão, ligadas à rede comum de energia elétrica, terão que reduzir os gastos em 20%. Caso contrário, vão pagar pelo que ultrapassar a cota preços do mercado atacadista de energia, que são até 10 vezes mais caros, e ainda terão fornecimento cortado. Achamos que é de justiça que aquele que não cumpra a sua meta seja cortado. Portanto, a resposta é vai ser cortado.
Apagão, por enquanto, está descartado, pelo menos no mês de junho. Mas, como a necessidade de corte no fornecimento de energia vai depender do resultado deste programa, o governo já está montando um plano de emergência. O chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência, general Alberto Cardoso, já está analisando alternativas para a falta de energia em setores considerados essenciais. Nós temos a convicção de que, se este programa funcionar, nós estaremos reduzindo ao mínimo a necessidade de racionamento através dos chamados apagões. O governo, responsavelmente, não pode aqui dizer, se cumprido o programa, não temos racionamento. Seria, de nossa parte, uma mentira. Existe a possibilidade. Tudo que nós estamos fazendo é lutar para que ela não aconteça. O consumidor rural foi o menos atingido pelas medidas. Segundo a Câmara de Gestão da Crise de Energia Elétrica, ele terá que economizar 10% em relação ao consumo médio dos 3 meses do ano passado. Mas se não cumprir a meta, também sofrerá corte. Pelo menos por enquanto, o estado do Maranhão não vai entrar no racionamento. É o único estado nordestino abastecido pelo sistema de energia da região norte. Veja a seguir, juristas questionam a legalidade das medidas do governo. Você vai ver como cada família vai se enquadrar no plano de racionamento. Cara, eu amo a Paula. E pensar que tudo começou numa viagem. Sério? Ah, então conta tudo, vai. Eu fui lá no interior, na casa da minha sogra. Agora você imagina a situação, né? Aquela cerimônia. Aí a minha sogra, então, resolveu oferecer a especialidade dela. Mas aquele negócio era tão ruim. Aí você já viu, né? Dei o maior fora. Eu e a Juliana terminamos ali, na hora. Juliana? Não era Paula? Calma! Saindo da casa da Juliana, eu liguei rapidinho pra Paula. Foi aí que tudo começou. Você pode mudar de companhia sem abrir mão de continuar bem acompanhado. Você pode ter grande cobertura sem abrir mão da melhor qualidade de ligação digital. É por isso que a Maxitel multiplica você. Atenção, senhores proprietários de veículos automotores do estado de Minas Gerais. Esclarecimento. A partir de 1º de junho de 2001, pague o seguro obrigatório DPVAT em uma agência do Banco do Brasil, Benge, Bradesco, Itaú ou Mercantil do Brasil, levando apenas o número do Renavan. O pagamento é indispensável para o licenciamento do seu veículo. Mais informações, ligue grátis 0800 221204. Você é normal? Ficou na dúvida, né? Então vamos fazer um teste. Vamos, biscoito recheado. Você lambe primeiro o creminho do meio? Por exemplo, se te oferecem jujuba, qual cor você tenta pegar? O seu marido, quantas vezes por ano você tem vontade de estrangular? É só mulher. É mais chata de manhã, de tarde ou de noite. Tempo esgotado, hein? Parabéns pelas respostas. Olha bem, você acaba de ganhar um programa 0 km. Olha que beleza! Vem aí, os normais. Você não é maluco de perder. As distribuidoras de energia vão informar a cada família a meta de consumo a ser cumprida para evitar o aumento na conta de luz. No apartamento da consultora de moda Sandra Schmidt, a conta este mês foi de assustar. Um consumo de 1.210 kWh. Para este especialista em desperdício, os motivos do gasto são os 4 aparelhos de ar-condicionado, o forno de micro-ondas e o ferro elétrico. Só ele consome 12 kWh se usado 3 horas por semana. Reduzindo o uso destes equipamentos, a economia pode chegar a 20%. Eles vão conseguir, ao todo, reduzir aproximadamente em torno de 250 kWh com todas essas economias. O principal vilão é o ar-condicionado. Quanto é que eles economizariam em quilowatts? Em torno de 150 a 180 kWh. Estou reduzindo dentro do possível e reeducando as pessoas da minha casa, talvez até mesmo me reeducando. Na casa da atriz Andréa de Castro, o consumo chegou a 300 kWh. Eu parei de usar a cafeteira, a torradeira eu diminuí a quantidade de uso, né? Quer dizer, e máquina de lavar 2 vezes por semana só, que eu diminuí também. A máquina de lavar, por exemplo, consome 18 kWh por mês se for usada 3 horas por semana.
No apartamento conjugado, onde vive com uma neta, Dona Maura tem um consumo médio de 150 kWh por mês. O peso maior do gasto fica com o chuveiro elétrico. Meia hora de banho por dia significa 53 kWh na conta de energia, um gasto que ela já decidiu reduzir. Tenho fé que dê certo, entendeu? Se Deus quiser, né? Os brasileiros que estão na menor faixa de consumo podem ter uma boa surpresa nos próximos meses. Dependendo da economia que fizerem, os consumidores que gastam até 100 kWh por mês podem até ter a conta de luz paga pelo governo. 39% dos brasileiros que vivem nas regiões Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste estão nesta faixa, como Dona Maria Eugênia. Ela teve um consumo médio nos últimos 3 meses de 43 kWh. Eu economizo mais que posso, não uso nada a mais. O bônus para esta faixa de consumo é de R$ 2 para cada real economizado. Se ela deixar desligado o ventilador de teto e usar menos o chuveiro elétrico, pode reduzir o consumo a 28 kWh nos próximos meses. Aí, a conta vai sair de graça. Se não pagar, melhor. Eu acho uma boa ideia. A meta de consumo virá na conta de luz ou numa carta enviada ao consumidor. O valor da sobretaxa e os cortes de energia já estão sendo questionados por juristas, magistrados e órgãos de defesa do consumidor. Assim que as medidas foram anunciadas, o presidente do Superior Tribunal de Justiça fez uma previsão. Algumas pessoas, provavelmente, deverão se sentir com os seus direitos lesados, etc. Por exemplo, em pessoas que venham a ser demitidas em função dessa crise. Empresas que tenham a sua produção diminuída. Então, evidentemente que são pessoas que provavelmente baterão as portas do judiciário. O jurista Gofredo da Silva Terry Júnior acredita que o maior problema está nas taxas. A mim me parece que nós estaremos pagando o que não devemos. É o que também pensa o PROCON de São Paulo. Que uma sobretaxa da ordem de até 200% pode se caracterizar como uma prática abusiva. Ela é onerosa ao consumidor, além do que caracteriza também uma dupla penalidade. Conta mais cara e ainda o corte compulsório para quem não cumprir a meta é ilegal, diz o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor veda que, no caso dos serviços essenciais, haja corte de serviço e mais ainda se houver o pagamento. O presidente eleito do Supremo Tribunal Federal, o ministro Marco Aurélio Mello, observou que em decisões anteriores da Justiça, sobretaxa superior a 100% foi considerada confisco. O ministro considera a sobretaxa de 200% impensável. O advogado-geral da União, Gilmar Mendes, disse há pouco que o governo não está fazendo um confisco, e sim um aumento de tarifa, e isso é comum quando há escassez de um produto. Em relação à sobretaxa, ele disse que o critério adotado leva em conta tanto o interesse coletivo como o individual. Ele disse também que o plano de racionamento foi feito por medida provisória, que tem força de lei. Em instantes, a explosão de um carro-bomba na Colômbia. E uma sexta-feira sangrenta no Oriente Médio. Nesse final de semana, grande feirão negócio da China Volkswagen. Imita gafanhoto e dá um pulo aqui para aproveitar. Com 1.0 geração 3 em super oferta. Com 1.0 16 válvulas a preço especial. Linha para ti a preço de fábrica. Golf com ar-condicionado grátis. É só nesse final de semana, em todas as concessionárias Volkswagen. Promoção Negócio da China Volkswagen. Você ganha quando compra, quando usa e quando vende. Quando eu crescer, quero construir casas igual ao meu pai. Eu vou ser costureira, igual a minha mãe. Eu vou ser enfermeira e amiga. Amiga! Vou ajudar a escola do bairro, igual meu pai e minha mãe. Eu acho que os voluntários são um exemplo maravilhoso que as crianças podem repetir no futuro. Eu também vou ser amiga. Eu também. De cada 3 alunos da rede pública, um já pode contar com o apoio dos amigos da escola. Participe. Apoio Petrobras, fazendo o seu papel para um futuro melhor. Ela é pioneira, elegante, corajosa. Marie Claire, 10 anos. Não perca na edição de maio. 176 novidades da moda para trabalhar e passear. Amor real, amor ideal. Homens e mulheres revelam seus ideais românticos. Teste de beleza. 15 produtos analisados por quem usa e abusa. E 7 mulheres que passaram dos 100 anos contam suas memórias.
Marie Claire, chique é ser inteligente. Comprar um carro seminovo era uma aventura de detetive. Era preciso abrir os olhos. Mas agora a Seminovos Localiza está na sua cidade, com carros inspecionados e revisados, sem mistério. Palio EX 2 portas 2000, entrada de 299 mais 48 fixas de 369. É isso mesmo. Palio EX 2 portas 2000, entrada de 299 mais 48 fixas de 369. Elementar. Seminovos Localiza, seminovos sem mistério. Neste sábado, em Supercine. Ele vai me matar. A história real de uma advogada que foi covardemente assassinada. Não há testemunha e nem arma do crime. O principal suspeito é o seu ex-marido, um homem violento. Matou o Cheryl Keaton. Não, eu não matei. Um mistério que abalou a opinião pública e desafiou a justiça americana. Ele matou minha filha. Não posso provar isso. Morte ao anoitecer. Filme inédito. Neste sábado, depois de Zorra Total, em Supercine. Sete pessoas morreram e 138 ficaram feridas na explosão de um carro-bomba na Colômbia. O ataque ontem à noite em Medellín atingiu uma região cheia de boates e restaurantes frequentados principalmente por jovens. O carro-bomba tinha 20 quilos de explosivos. Até agora, nenhum grupo assumiu a autoria do atentado. Mas, segundo a polícia colombiana, o ataque foi uma resposta à execução do líder de uma gangue. Há 2 semanas, um ataque semelhante deixou 32 feridos no hotel de Cali, segunda maior cidade do país. O exército israelense reagiu com mísseis a um ataque suicida na manhã de hoje em Israel. Ao todo, 15 pessoas morreram, palestinos e israelenses. O jovem palestino vestia casaco, mas fazia calor. E na porta do shopping, a segurança quis revistá-lo. Ele detonou ali mesmo os explosivos que levava sob a roupa. Morreram o próprio terrorista e outras 6 pessoas. Mais de 70 ficaram feridas. O suicida tinha 21 anos. Era ligado ao grupo radical Hamas. A irmã diz que está orgulhosa. O irmão afirma que qualquer palestino faria o mesmo. No fim da tarde, a resposta israelense chegou pelo ar. Caças F-16, utilizados pela primeira vez contra os palestinos, e helicópteros israelenses despejaram bombas sobre alvos na Cisjordânia e na faixa de Gaza. O ataque destruiu o Ministério da Informação da Autoridade Palestina e uma cadeia onde estão presos terroristas do Hamas. Atingiu também um quartel do braço armado do grupo do líder palestino Yasser Arafat e matou pelo menos 8 pessoas. Quando escureceu, novos bombardeios israelenses, desta vez em Gaza e sobre a cidade onde vivia o autor do atentado desta manhã. Israel acusa a autoridade palestina de incitar ataques suicidas como o de hoje. O líder Yasser Arafat responde dizendo que sempre condenou a matança de civis. Mas os radicais do grupo Hamas têm planos próprios. Prometeram 10 ataques suicidas e o de hoje teria sido apenas o de número 7. O secretário-geral das Nações Unidas, Kofi Annan, classificou de desproporcional a resposta de Israel. O presidente americano George Bush disse que é preciso acabar com a violência para depois discutir a paz. E o chefe da Cruz Vermelha em Israel disse que os assentamentos em territórios palestinos são um crime de guerra. 24 horas no pronto-socorro mais movimentado do Brasil. No Globo Repórter desta noite, os bastidores do Hospital das Clínicas de São Paulo. Quantas máquinas e quantos médicos são necessários para salvar uma vida? No programa desta noite, o exame que vai revolucionar o diagnóstico do câncer e um equipamento que faz o médico viajar por dentro do coração do paciente. A pesquisa para criar pele humana em laboratório. Cirurgia plástica de graça para mudar um perfil indesejado. E os transplantes que dão uma nova chance às crianças doentes. Hoje, no Globo Repórter. Daqui a pouco, o peso do racionamento na inflação. E como gente que trabalha por conta própria vai cumprir as metas do racionamento. Na sessão de sábado, vai ter ação do início ao fim, porque Robert De Niro é um caçador de recompensas. E você é o melhor e vai encontrar e trazer esse cara pra mim. Só que dessa vez ele está desafiando a máfia e o FBI para agarrar um criminoso. Fuga à meia-noite, neste sábado, 4 da tarde, na sessão de sábado.
Vamos descobrir como os terráqueos fazem carros com tanta tecnologia a um preço tão baixo. Festival do Milênio Chevrolet, ofertas imperdíveis e condições exclusivas. Astra GL com ar, direção e trio, 27.749. Corsa Sedan Milênio, a partir de 17.090 com frete. Celta com frete e emplacamento, 14.099. De 18 a 20 de maio no BH Shopping e na sua concessionária Chevrolet. Corra, porque tá vindo gente de toda parte. Se você é dessas pessoas que tem que estar em 2 lugares ao mesmo tempo, então seu lugar é num avião da Rio Sul. As rotas são racionais, os horários são inteligentes, os aeroportos são centrais. Pela Rio Sul, o dia cabe na sua agenda. Rio Sul, o voo certo, na hora certa. Domingo no Fantástico. Marcelo Madureira e Hubert do Caceta e Planeta vão promover os mais incríveis e surpreendentes encontros. Um novo quadro que vai fazer você rolar de rir. E o cantor Paulo Ricardo ataca de repórter por um dia em plena Nova York. Ele se encontra com Yoko Ono, a viúva de John Lennon, e visita os lugares que o ex-Beatle mais gostava. Domingo, 8h30 da noite, no Fantástico. Brasileiros que trabalham em casa e profissionais liberais estão preocupados com as regras do racionamento. Para muita gente, reduzir o consumo significa corte na produção e queda na renda mensal. Do refletor aos equipamentos, motorzinho, o sugador, a estufa que esteriliza os instrumentais. Tudo ligado na tomada, tudo essencial neste consultório. Para reduzir em 20% o consumo médio de 200 kWh por mês, a dentista teria que economizar 40 kWh por mês. E o único aparelho que pode ser desligado é o ar-condicionado, que já parou hoje. Comprei mais instrumentais para poder ligar a estufa 2 vezes só e esterilizar os materiais 2 vezes por dia. E no que depende do resto eu não posso desligar. Então o que fazer nessa hora? Não marcar paciente. Foram 12 anos juntando dinheiro para montar um salão em casa. Com este trabalho, Rose sustenta os filhos, mas tem um detalhe. Todos os aparelhos que ela usa aqui são sustentados pela energia elétrica. O consumo aqui é, em média, de 400 kWh por mês. Posso até economizar na água, né? Colocar água fria, mas na hora de secar o cabelo. Não tem como economizar, é muito complicado. Eu estou tentando. A oficina de costura, que funciona dentro de casa, tem 3 máquinas e o ferro de passar são 580 kWh por mês, uma conta de R$160. Raimunda pensa em reduzir a produção. Quer dispensar mais uma pessoa para passar dificuldade, que não tem emprego, e eu não sou aposentada, e dependo disso para ajudar no orçamento da casa. As medidas do governo dividiram opiniões entre os empresários. Todos os dias, a Junta Comercial de São Paulo recebe 500 pedidos de abertura de empresas. Quem entrou com a documentação hoje pode ter o negócio inviabilizado, pelo menos enquanto durar o racionamento. De acordo com o governo, desde ontem está suspenso o fornecimento de novas cotas de energia. Quantos pedidos de abertura de novas empresas o senhor tem aí? 7 a 8 empresas. Esta indústria têxtil, uma das 6 maiores do país, está com 200 novas máquinas de fiação instaladas no Rio Grande do Norte, prontas para entrar em operação. Mas o pedido de fornecimento de energia ainda não foi feito. O investimento de R$12 milhões está ameaçado. Todos os investimentos que eu fiz, agora o governo chegou e falou, não valeram de nada, você perdeu. As medidas anunciadas hoje pelo governo foram bem recebidas aqui na Fiesp. Para os empresários, é melhor transferir para cada empresa a responsabilidade de economizar energia do que haver cortes no fornecimento por regiões, por bairros ou por setores industriais. Sobre a proibição do fornecimento de energia para novas empresas, os dirigentes da Fiesp esperam que o governo mude de ideia. Se o plano que foi deslanchado agora der certo, acredito que vai sobrar uma certa disponibilidade de energia. Se não tivermos essa redução real de consumo, aí a coisa se torna muito mais difícil.
Depois de estabelecer as regras para reduzir o consumo, o governo se preocupa em evitar uma nova crise de energia no ano que vem e calcula as consequências na economia. A conta de luz vai ter reflexo na inflação. Pelos cálculos do governo, 0,15 ponto percentual este ano só por causa da sobretaxa, sem contar o racionamento no comércio e na indústria. E haverá outras consequências na economia. O crescimento vai ser menor do que o esperado para este ano. E o déficit na balança comercial pode aumentar. Se não puderem produzir, muitas empresas terão que importar. A preocupação do governo agora é aumentar a oferta de energia nos próximos anos. As hidrelétricas produzem 90% da energia do Brasil. Só que o nível dos reservatórios de água vem caindo a cada ano. E segundo técnicos do governo, nada indica que em 2002 vai ser diferente. O programa, que deve ser apresentado em 2 semanas, tem 4 objetivos. Aprovar no Congresso o projeto que proíbe a fabricação e importação de equipamentos que consomem muito. Incentivar as empresas a produzir sua própria energia, acelerar a construção de termoelétricas e aumentar as linhas de transmissão de energia. Só para as obras são necessários mais de 8 bilhões de reais. O Programa Energético Brasileiro, ele é um programa baseado em investimentos privados. O que nós procuraremos fazer é aperfeiçoar as regras que vão vigorar no mercado de geração e distribuição de energia, de tal forma que os investidores privados se sintam confortáveis, que então façam seus investimentos. Outro problema: as termoelétricas que entrarão em funcionamento até o ano que vem vão aumentar a capacidade de geração de energia em pouco mais de 2%. Técnicos do governo já reconhecem, para não haver racionamento no ano que vem, tem que chover. Daqui a pouco, greve de ônibus vira motivo de quebra-quebra no Nordeste. E Leão convoca a seleção para a Copa das Confederações. Hoje, você vai descobrir que o passado desse vampiro esconde muitas surpresas. Bem-vindo ao meu mundo. E que o seu futuro promete fortes emoções. Alguma instrução para lidarmos com esse tal de Angel, senhor? Matem ele! Hoje, depois do Globo Repórter. Episódio inédito de Angel. Tudo fresquinho, tudo de primeira. Tudo mais barato no EPA. Peito de frango com osso a granel, R$ 2,98. Chã de dentro, peça ao pedaço, R$ 4,78 quilo. Leite longa vida Capil e Carinho, 95 centavos. Cerveja Brahma, 68 centavos. Arroz Tiaju, R$ 3,65. EPA, qualidade e os melhores preços de toda a vizinhança. A Renault comemora a produção de 100 mil carros fabricados no Brasil com uma promoção incrível. Taxa de 0,99% para toda a linha Clio equipada com airbag duplo de série. Venha aproveitar Clio RL por R$ 16.980. Clio RN 16 válvulas, 24 parcelas de R$ 530. E Clio Sedan por R$ 554 por mês. Quer mais? Então venha fazer a festa na sua concessionária Renault. No Mundial de Fórmula 1, a emoção chega em primeiro lugar. E a briga esquenta a cada volta. David Coulthard está só 4 pontos atrás do líder Michael Schumacher. E Rubinho Barrichello vem colado na briga. A Fórmula 1 que se equilibra, ganha nas lutas pelas posições e ganha em emoção. Agora, eles vão arrepiar num dos circuitos mais tradicionais do automobilismo. Grande Prêmio de Mônaco, ao vivo. Domingo, dia 27. Mundial de Fórmula 1. O técnico Leão anunciou hoje a lista de convocados do Brasil para a Copa das Confederações. Vai ser o primeiro torneio desde que a seleção perdeu a liderança do ranking da FIFA. Para ir para o Japão. Diante dos problemas, a rima traz a defesa. Não somos uma ilha que temos que buscar culpado. Nós somos um continente procurando resultado. Não é aquela seleção. Leão não pôde chamar jogadores de alguns clubes europeus e os envolvidos em decisões do Brasil. Os goleiros são Dida, Carlos Germano e Fábio Costa. Os laterais Zé Maria, Evanilson, César e Léo. Para a zaga, Lúcio, Edmilson, Caçapa e César. Para o meio de campo, Vampeta, Leomar, Júlio Batista, Fábio Rockenbach, Robert, Zé Roberto, Ramon e Wagner. E os atacantes Leandro, Washington, Sony Anderson e Magno Alves.
Elber estava na lista e saiu. O Bayern de Munique avisou que o jogador tem que ficar de repouso depois da final da Copa dos Campeões da Europa, para se recuperar de um problema no joelho direito. Além do Brasil, a outra atração da Copa das Confederações é a França, campeã da Europa, campeã do mundo e dona da liderança do ranking da FIFA. Liderança, aliás, que a seleção vai ter a chance de recuperar. Eu acho que soou um toque de alerta. Eu acho que nós temos que nos mexer cada vez mais. Nós deixamos de vencer e por isso nós caímos no ranking. O jogador do Fluminense, Roberto Brum, foi suspenso 29 dias por uso de doping. Nos exames de prova e contraprova, depois do jogo contra o Grêmio em Porto Alegre no dia 2, apareceu o anabolizante Clostebol. É uma substância proibida que aumenta a massa muscular. Roberto Brum ainda vai a julgamento. A Comissão de Arbitragem da CBF proibiu hoje o uso de pontos eletrônicos nas partidas de futebol. A alegação é de que o jogador poderia se machucar com o impacto da bola ou no choque com um adversário. Como o Jornal Nacional mostrou ontem, o goleiro Maurício e o meio-campo Ricardinho, do Corinthians, usaram o aparelhinho para receber instruções do técnico Vanderlei Luxemburgo nas semifinais do Campeonato Paulista contra o Santos. O segundo dia de greve de motoristas e cobradores em Fortaleza teve muita pancadaria e quebra-quebra. De manhã, passageiros que ficaram a pé depredaram mais de 50 ônibus. Os grevistas tentaram bloquear uma avenida e entraram em confronto com a Polícia Rodoviária Federal. No meio da tarde, os donos das empresas de transporte ofereceram aumento no piso salarial dos empregados, mas ainda não houve acordo. Esta sexta-feira marcou o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Alunos de escolas públicas de Brasília pediram a garantia de seus direitos em frente ao Ministério da Justiça. O governo prometeu criar mais centros de atendimento às vítimas de violência. Existe um número de telefone para denúncias de violência sexual envolvendo crianças e adolescentes. 0800 99 0500. A ligação é gratuita. Veja a seguir a dificuldade de economizar energia mesmo nos prédios inteligentes. E os fabricantes de velas aceleram a produção? Hoje, a medicina que dá certo. O Globo Repórter mostra o agitado dia a dia do Hospital das Clínicas em São Paulo, o maior da América Latina. E logo depois, um vampiro diferente dos outros vem combatendo um mal que ele conhece bem de perto. Angel. Está se formando no Brasil um novo movimento. Um movimento que nós já sentimos, mas não vemos. Um movimento ao qual já aderimos, mas não sabemos o nome. Esse movimento, invisível, mas real, é o desejo de ser extra em tudo. Ser extra não é mudar o mundo ou revolucionar a vida. Ser extra é compreender que no dia a dia podemos fazer pequenas coisas que valem muito. Pequenas coisas que, somadas, estão silenciosamente transformando o Brasil. Ser extra é ser um pouco mais todos os dias. Seja extra. O extra quer ser mais para você. Mais consciente. Mais Brasil. Extra. O índice de preços ao consumidor da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas teve queda no segundo levantamento de maio. Ficou em 0,36%. A pesquisa anterior tinha registrado inflação de 0,59%. O dólar encerrou a semana estável, cotado a R$ 2,304. Nas bolsas, altas, 0,6% na Bovespa, 0,5% no índice Dow Jones e 0,2% no Nasdaq. A Assembleia Mundial de Saúde em Genebra, na Suíça, aprovou hoje a resolução que prevê o acesso a medicamentos a pacientes com AIDS como um direito humano. A proposta, que enfrentou forte oposição dos Estados Unidos, partiu da delegação brasileira. Amanhã, os 191 participantes do encontro, promovido pela Organização Mundial de Saúde, assinam a declaração final. Sábado com sol em quase todo o Brasil.
O ar frio e seco que trouxe queda de temperatura deixa o tempo aberto no sul, no sudeste e no centro-oeste. A madrugada vai ser fria nestas regiões, com geada nas serras gaúcha e catarinense e no sul de Minas. No fim da tarde, chove fraco no litoral do sudeste. Dia ensolarado na área clara. Mínima de 8 graus em Curitiba e máxima de 34 no Recife. O medo da falta de luz e a disposição para economizar energia estão levando milhares de brasileiros a um tipo de loja que costuma ter um cliente específico e fiel. Esta luz antiga está na moda. Lojas assim têm prosperado com novos formatos, cores, aromas e nos últimos dias com compras reforçadas. Eu não comprei lanterna, não comprei essas coisas todas que o pessoal está falando, lampião e tal, que estão falando, né? Então eu compro a vela para deixar só de reserva. Para ver a televisão, para deixar uma luminária indireta que a gente está usando as velas também. A dona da loja dá consultoria. Vela pequena, 11 centavos. A grande, 46. Mas compensa. 14 horas, essa dura 1 hora. As vendas já cresceram 30%. Só ontem foram 500 quilos. A gente precisa acostumar a economizar. Em frente à maior indústria de velas do Brasil, fila de caminhões para descarregar parafina. A produção de 10 milhões de unidades mensais deve ser ampliada, acelerada. Quem fabrica um produto nessa escala e está no ramo há 50 anos, já aprendeu a conhecer bem o próprio consumidor. Quem compra velas tem um perfil predominante. Mulher acima de 30 anos e com finalidade religiosa. A fé sempre foi responsável por 90% do que é feito aqui. Mas agora as encomendas cresceram 1/3. O fato é que são mesmo muitas as utilidades. Para economizar, para emergência e no santuário para iluminar esperanças. Inclusive a de que a luz não acabe. Os edifícios chamados inteligentes, que são programados para economizar energia, também vão ter que reduzir o consumo e podem ter até mais dificuldade do que os prédios comuns em cumprir essa meta. Imprevisível na Bolsa de Mercadorias e Futuros, só alta e queda nas ações. Tudo no prédio é controlado. A luz fica menos intensa nos setores onde há poucos funcionários. O ar-condicionado funciona de acordo com as estações do ano. No inverno aproveita o ar frio da rua. E os motores são programados para gastar menos no horário em que a energia custa mais. O investimento para equipar o prédio foi de 50 milhões de reais. A despesa foi alta, mas é necessária e hoje demonstra que foi correta. Se houver um apagão, 3 geradores vão garantir energia por 18 horas. Este outro prédio, que tem 42 andares, já economizava 30% de energia em relação ao consumo de um convencional. Nesses tempos de crise, isso